quando você acha que tá fazendo 1 milhão de coisas e ao mesmo tempo que não tá fazendo absolutamente nada? Pois então, se você, assim como eu, tá passando por um momento em que você se vê sobrecarregado e ao mesmo tempo subutilizado, sabe? Esse livro aqui é pra você. Bom, gente, hoje eu vou falar desse livro aqui, O Essencialismo, que foi uma leitura que eu fiz super rápida e esse livro ele já estava me chamando a atenção há bastante tempo, até mesmo pela capa, pelo nome, que é bem intrigante, assim, né? E eu achei, quando eu li o subtítulo, né, a disciplinada busca por menos, que seria algo até relacionado a minimalismo, sabe? Mas não, quando eu comecei a ler aqui atrás, eu fui percebendo que ele estava falando sobre gestão de tempo e produtividade, sobre você gerenciar suas tarefas para que você consiga fazer coisas com mais qualidade e ao mesmo tempo diminuir a carga que você está sentindo, diminuir a quantidade de coisas que você faz. E isso se encaixou como uma luva na minha situação atual e eu acredito que na grande maioria das pessoas, porque lendo esse livro e até mesmo antes eu já vinha pensando muito sobre isso, a gente tá numa fase em que a sociedade acha bonito a gente não ter tempo nem para respirar, né? A gente vive fazendo 1 milhão de coisas e se você falar, eu tô à toa, soa como uma pessoa desocupada, uma pessoa sem propósito, uma pessoa, enfim, que não quer nada com a vida, né? Então a gente não pode nem assumir quando a gente tá cansado, quando a gente quer parar, quando a gente precisa respirar. E isso é um movimento que tem mudado, né? A gente vem vendo posturas e coisas que vêm trazendo a gente mais para acalmar a mente, o coração, meditar, pensar um pouco mais na vida, porque a gente veio numa pegada assim de work hard, mas sem parar para respirar, sem parar para pensar. E é sobre isso que fala esse livro, sabe? Sobre você estabelecer prioridades para sua vida, você aprender a falar não para 1 milhão de oportunidades, 1 milhão de coisas, 1 milhão de pessoas tóxicas que às vezes vão te pedir ajuda para coisas que infelizmente não tá no seu alcance ajudar, sabe? E pra mim fez muito sentido, porque como ele fala, se a gente não estabelecer limites, outras pessoas vão fazer isso por nós. Então a gente tem que aprender a falar não e a gente tem que aprender a entender o que realmente é importante pra gente, o que é realmente essencial, o que a gente não pode deixar de fazer e o que não tá no nosso alcance, sabe? E aí ele fala que o essencialista não é aquela pessoa que faz mais coisas em menos tempo. É simplesmente a pessoa que faz as coisas certas. Porque hoje a gente vê muitos livros e muitas coisas falando sobre ser mais produtivo, sobre fazer mais coisas, sobre conseguir otimizar o tempo. E na real, muitas vezes a gente não precisa disso. A gente precisa eliminar um monte de coisa que é trivial, que não é importante pra gente e focar no que realmente importa. E aí ele faz uma comparação muito interessante que tem a ver com o que eu falo aqui, que é sobre o nosso guarda-roupa. Que não adianta você ter 1 milhão de coisas lá se você não sabe usar, se você não aproveita tudo aquilo, se você se sente mal olhando para aquele tanto de roupa, sem ter um estilo, sem ter uma identidade, sem utilizar aquilo da melhor forma possível. E aí ele fala que na nossa vida a gente precisa fazer exatamente o mesmo. A gente precisa desapegar daquilo que não faz diferença, daquilo que não nos faz bem, focar em ter menos coisas, mas coisas que realmente fazem sentido, sabe? Em coisas que realmente a gente precisa e que a gente usa. E aí a gente precisa realmente aprender a desapegar e parar de ter medo de perder, porque quando a gente abre mão de oportunidades, quando a gente abre mão de alguma coisa em prol da outra, a gente tem que entender que é importante, sabe, que é necessário a gente abrir mão de algumas coisas. A gente sempre vai precisar deixar uma coisa muito legal de lado para fazer algo melhor ainda. E aí ele fala que pra gente conseguir ser um essencialista, a gente precisa aprender 3 passos muito simples, que é explorar, eliminar e executar. E aí ao longo do livro ele vai dando vários exemplos, ele vai dando várias sacadas muito legais, ele vai usando exemplo de várias pessoas, conhecidas ou não, para falar sobre o quanto é importante isso, sabe? Ele dá um exemplo logo no comecinho do livro de um cara
que ele era muito bom, e por ele ser muito bom, as pessoas começavam a pedir coisas pra ele, porque sabiam que ele conseguiria fazer. E cada vez mais ele foi se sobrecarregando, fazendo um monte de coisas, e no final ele deixou de ser bom naquilo que ele fazia, porque ele estava tão sobrecarregado que ele não conseguia fazer mais nada direito. E aí quando ele foi eliminando todas essas coisas, foi eliminando e começando a aprender a falar não para as pessoas, começando a determinar o que realmente era importante para ele, ele voltou a ser um profissional reconhecido, ele voltou a ter respeito das outras pessoas, ao contrário do que a gente pensa, falar não de forma educada e de forma criteriosa às vezes é muito melhor do que falar aquele sim que você faz por obrigação para agradar outras pessoas, mas que não vai agregar em nada na sua vida e na vida das outras pessoas. E aí, dando esse exemplo, ele mostrou o quanto esse cara, depois que aprendeu a dizer não, a estabelecer prioridades, a fazer o que era realmente essencial, ele realmente decolou na carreira dele, ele alcançou tudo que ele gostaria de alcançar, e assim ele conseguiu ter uma vida muito mais tranquila, muito melhor, fazendo menos coisas, mas de forma melhor. E aí ele fala exatamente isso, que às vezes a gente fica querendo se esforçar, mas às vezes é necessário parar, refletir e falar, opa, se eu parar de fazer isso, se eu começar a fazer aquilo, eu vou diminuir o meu esforço e eu vou aumentar a minha produtividade, vou aumentar os meus ganhos, vou aumentar, enfim, o que eu quiser aumentar. Então ele fala exatamente isso, que alguns tipos de esforço geram muito mais recompensa do que outros, e que em determinado momento mais esforço vai provocar uma estagnação em todo o processo, ao invés de produzir mais resultados. E aí ele cita, por exemplo, a lei do Pareto, que fala que 20% do nosso esforço é o que gera 80% dos nossos resultados, e não ao contrário. Então muitas vezes a gente faz muitas coisas que não adiantam de absolutamente nada, e eu acho que isso fez muita diferença pra mim. Eu comecei a rever várias coisas e tentar focar no que é realmente importante. E ele fala exatamente sobre isso, sabe? Sobre o quanto é importante você parar e pensar assim, o que é importante eu fazer agora? E quando você não souber essa resposta, é melhor você ficar parado até descobrir do que fazer um monte de coisa que não faz sentido. E, gente, pra mim isso fez muita diferença. Esse livro foi bem libertador, assim, foi uma leitura muito gostosa, muito rápida que eu fiz e que me trouxe muitos resultados, assim, que me trouxe, sabe, uma forma de pensar a vida diferente, uma forma de pensar minha produtividade, minha rotina, minha organização de uma forma diferente. E eu adorei. Bom, então é isso. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa aqui também se você tem sugestão de outros livros. E não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando tudo que acontece e me seguir lá no Instagram, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina e de trechos de livros que eu tô lendo também. Então pode me acompanhar por lá, que vai ser um prazer dividir um pouquinho dos meus aprendizados com vocês. Um beijo e até a próxima!